O tempo passa, a saudade aumenta, porque a distância nos faz lembrar de irmãos e irmãs com os quais ainda não temos a oportunidade de estarmos juntos. No entanto, a Deus toda a nossa honra, todo o nosso louvor e toda a nossa glória, porque Ele faz da nossa vida o que bem lhe aprouve, para o nosso bem e para a edificação do seu nome. Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja conosco. Quero convidar os irmãos e irmãs a que abramos as nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 13, no verso 22. Êxodo, capítulo 13, somente o verso 22, que diz assim: Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. No Antigo Testamento era muito comum a revelação de Deus ao seu povo através de eventos naturais significativos, que eram chamados de teofanias. Teofania era a forma de Deus se revelar através do vento, através do fogo, através da tempestade. E de todas as teofanias bíblicas, a mais significativa e a mais recorrente é aquela que aparece na forma de nuvem. Essa teofania permeia todo o Pentateuco. E ela é recordada nas memórias e nas crônicas de Israel, é cantada nos Salmos, é confirmada no Novo Testamento. A nuvem que se fazia presente no meio do povo. A nuvem que revelava a presença e o acompanhamento constante de Deus ao seu povo. Mas, afinal, o que havia de especial naquela nuvem? A primeira coisa que nós queremos lembrar é que aquela nuvem revelava, ou era o símbolo da presença de Deus. Todas as manifestações de Deus estão ligadas à figura da nuvem. Foi na nuvem que Deus se manifestou no Monte Sinai, quando da entrega dos 10 mandamentos. Foi na nuvem que ele se manifestou na consagração do tabernáculo. Foi na nuvem que ele se manifestou na dedicação do templo por Salomão. O povo de Israel, ao olhar a nuvem, a chamava de a glória, a radiância de Deus. E a mensagem clara daquela nuvem era: Deus está aqui. Ele está no nosso meio e ele faz habitação no meio do seu povo. E esse era o sentimento que o povo tinha ao se referir ao Deus de Israel. Que Deus não se afastava do povo. Que Deus fazia morada permanente entre o povo. Que Deus se manifestava e estava com o povo. Não é por acaso que a nuvem era símbolo da presença de um Deus que está com o seu povo, que não o abandona e que com ele caminha. Há uma segunda imagem. A nuvem era símbolo da proteção de Deus. Ela apareceu na primeira vez no livro de Êxodo e apareceu exatamente para proteger o povo de Deus da perseguição implacável do faraó. E é interessante que, e é isso que o texto que nós acabamos de ler trata, é que essa nuvem estará sempre presente em toda a caminhada pelo deserto. Estará sempre diante ou acima do povo. De dia, ela estava numa forma de uma grande nuvem e à noite na forma de uma coluna de fogo. Não sei quantos já tiveram a experiência do deserto. E só vamos entender bem isso quando entendermos que o deserto, durante o dia, é extremamente quente e, por isso, necessita de uma nuvem para gerar sombra. Mas assim como esquenta demais durante o dia, muito rapidamente, a nuvem, ao cair da noite, o deserto esfria, chegando a temperaturas abaixo, às vezes, de 0 grau. E por isso, então, durante a noite é preciso uma coluna de fogo para aquecer o povo. Durante o dia, uma nuvem para protegê-lo do sol quente, para protegê-lo do calor.
para refrescar a caminhada do povo, e à noite, na forma de uma coluna de fogo para aquecê-lo e para possibilitar-lhe a vida. Se nós pensarmos que aquela horda de peregrinos era uma multidão de cerca de 2 milhões de pessoas, e que no deserto a temperatura ia acima de 60 graus e durante o dia caindo abaixo de zero, e durante a noite caindo abaixo de zero, nós então entenderemos o papel fundamental daquela nuvem. Uma nuvem que protege com sua sombra durante o dia e aquece com seu calor durante a noite. Esse é o símbolo da nuvem. Símbolo da presença de Deus, símbolo da proteção de um Deus que não desampara o seu povo e que cuida do seu povo. Mas também é uma terceira imagem. A nuvem era símbolo da orientação de Deus. Era símbolo de orientação de Deus porque o texto nos diz que aquela nuvem se movimentava. Era ela que dizia ao povo quando caminhar, mas também era ela que dizia ao povo quando parar. E não apenas isso, era ela que ditava a direção, era ela que dizia o caminho a ser seguido. No livro de Números, do capítulo 9, dos versículos 15 a 23, há uma descrição interessante a respeito de como isso acontecia. Quando a nuvem se movia, era hora de levantar acampamento, e quando ela se detinha, era hora de acampar. O comando vinha sempre do alto. E nós podemos imaginar quantas vezes aquele povo, cansado de tanto peregrinar, gostaria de ter dado o comando, gostaria de dizer que hora andar e que hora parar. Mas também, quantas vezes aquele povo gostaria de ter o comando da nuvem para ficar, para dizer quando parar e quando se movimentar. Assim somos nós hoje também. Nós muitas vezes queremos dar ordens à nuvem da nossa vida. Nós muitas vezes queremos ter o controle da nossa existência na nossa própria mão, mas há momentos que desesperadamente nós queremos alguém que nos mostre o caminho a seguir. Queremos alguém que nos diga quando andar e quando parar. Nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Símbolo da presença de um Deus que não abandona o seu povo, de um Deus que protege o seu povo, de um Deus que orienta os seus. No Novo Testamento há 2 momentos em que a nuvem se manifesta. E 2 momentos extremamente importantes e significativos. No momento do batismo e no momento da transfiguração de Jesus. Em ambas as oportunidades, a voz de Deus se faz ouvir e diz: Este é o meu filho amado, em que o meu coração se compraz a ele ouvir. Este é o meu filho amado, em quem o meu coração se compraz a ele ouvir. Que inspiração, que riqueza, que grandeza! Nós já não precisamos mais da nuvem. Nós não precisamos mais da nuvem porque Deus agora nos fala através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a expressão da presença. Jesus Cristo é a expressão do caminho. Jesus Cristo é a expressão da inspiração e da orientação de Deus para as nossas vidas. Jesus Cristo é a nuvem de Deus que se revela a cada um de nós. Jesus Cristo é o símbolo da presença de Deus, é o símbolo da proteção de Deus, é o símbolo da orientação de Deus. Eu diria que muito mais que o símbolo da presença de Deus é o próprio Deus presente entre nós. Eu diria que muito mais que o símbolo da proteção de Deus é o próprio Deus nos protegendo através do seu Filho, é o próprio Deus nos orientando o que devemos e o que não devemos fazer, por onde devemos ir e por onde não devemos ir. É por isso que, se quisermos ter uma vida feliz, nós precisamos deixar que Ele tome conta de nós. Graças a Deus, porque o Deus da nuvem agora nos fala através do seu Filho, e nos fala através da sua palavra, e se revela a nós, e nos ama, e nos protege, cuida de cada um de nós, dando-nos vida e vida em abundância. A Ele seja toda a honra, seja toda a glória, a Ele seja todo o nosso louvor, porque Ele é o Deus que se revela em Jesus Cristo para a nossa edificação, para o nosso cuidado, para o nosso sustento e para a nossa proteção. A Ele, pois, toda a honra, toda a glória
e todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém.